Olá, paz do Senhor a todos. Trago uma palavra para partilhar mais uma vez, para falar aos vossos corações, que é sobre o perdão. Porque nós sabemos que há muita falta de perdão, né? Hoje em dia, infelizmente. Mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, venho diante da tua santa presença, te pedir perdão pelos meus pecados e pedir para que o teu Espírito Santo possa me guiar para que eu possa falar somente de acordo com a tua vontade, que não venha de mim, mas que venha através do teu Espírito Santo, Senhor. Que eu possa falar aos corações, exortar, abrir os olhos de entendimento, muda, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, Pai. E que muitas almas possam ser alcançadas somente para glorificar o teu nome. Muito obrigada por tudo, meu Pai. Amém. Então eu vou ler Efésios capítulo 4, eu vou ler de verso que é melhor até de 30 a 32, que diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfémia e toda a malícia seja tirada dentre vós. Antes, sedes uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, eu escolhi, pronto, Deus falou no meu coração, né? Eu por acaso tinha um outro tema para falar, mas olha, Deus me tocou para falar sobre o perdão, porque há muita falta de perdão, mesmo entre os irmãos, mesmo entre famílias, filhos que não falam com pais, pais que não falam com filhos, famílias, irmãos em Cristo. E pronto, eu resolvi mesmo, como Deus me tocou sobre isso, eu vim falar sobre esse tema porque era para falar outra coisa, mas quando o Espírito Santo toca, a gente tem que obedecer, né? Quando nos pede uma coisa. Então, é muito importante a gente liberar o perdão. Por quê? Porque quando nós liberamos o perdão para com o próximo, a gente não é, pronto, é um peso que a gente está a tirar, é uma brecha que a gente... É uma brecha que nós estamos a tirar. Por quê? Porque quando a gente não perdoa, é uma brecha para o inimigo reinar e entrar. Então nós temos que ter muita sabedoria, discernimento, deixar de sermos orgulhosos, soberbos e perdoar. Por quê? Porque Jesus também nos perdoou. Não foi à toa que Ele entregou a sua vida por nós. Entregou a sua vida por nós, por todos os pecadores. E nós também devemos seguir esse exemplo que Jesus deu, né? Perdoou-nos, amou-nos. Nós não merecemos o perdão, ninguém merece. Mas ainda assim Jesus entregou a sua vida por nós, perdoou-nos. Então nós também devemos fazer a mesma coisa com o nosso irmão, com o nosso próximo. Porque a falta de perdão é uma brecha. E também não é bom para a saúde, traz doenças, traz enfermidades, porque a pessoa está com aquela mágoa, com aquele peso. Há pessoas que entram em depressão quando não perdoam. E nós temos que analisar mesmo, será que a gente perdoa? Às vezes a gente diz que a gente perdoa, mas será que a gente perdoa só de boca ou do coração? Porque muitas vezes quando nós estamos magoados com alguém, a gente quer o mal da pessoa, a gente deseja o mal para o próximo, mas não é assim que Jesus nos ensinou. Nós devemos perdoar. Por isso eu vou partilhar mais um versículo que diz que é em Mateus 6,15, que diz assim: porque quando nós fazemos o Pai Nosso, nós dizemos assim: perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, que está em Mateus capítulo 6, de verso 15, que diz: se porém não perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E também no 12 diz assim: quando nós fazemos o Pai, nós dizemos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como se nós não perdoarmos, também Deus não vai perdoar. Por isso que quando Pedro perguntou a Jesus quando devemos perdoar, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, nós devemos perdoar o nosso próximo. Perdoar, quando nós estamos a perdoar, nós estamos a libertar nós mesmos, em Cristo, estamos a ser livres daquele peso. Porque serás livre quando estás a perdoar, estás a fazer favor a ti também, porque estás a perdoar. Porque independentemente das ofensas, daquilo que a pessoa fez, a pessoa é com Deus é que sabe, né? Deus é que sabe. Sabemos que tudo aquilo que nós fazemos tem consumo, mas nós nunca devemos desejar mal ao próximo. Quando estamos com aquela raiva, tomara que essa pessoa paga, tomara que ela sofra. Não é assim que Deus nos ensina. Nós devemos perdoar os nossos irmãos, não só de boca, mas de coração. E analisar, será? Porque eu, desde manhã, quando estive a orar, eu não sei, veio assim. Será que a pessoa perdoa mesmo? Será que a gente tem que analisar se quando a gente diz da boca, perdoamos mesmo? Ou só foi da boca? Não, tem que ser do coração mesmo. Perdoar e lembrar que nós também fomos perdoados por Jesus.
nós não merecemos o perdão. Ele entregou a sua vida por nós. Então, nós mesmo, por exemplo, como cristãos, nós não devemos brigar uns com os outros, não ficar irados uns com os outros. Porque, sim, sabemos que a gente ira, sim, senhor, porque Deus diz, irai-vos, mas não pequeis, né? Mas nós temos que ver isso, não é bom, não entristecer o Espírito Santo de Deus, porque isso que ele pensa que na palavra de Deus diz, que toda amargura, ira e cola-te, gritaria, e toda mãe seja tirada dentre vós, mas para nós sermos benignos e misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, nós devemos dar esse exemplo, perdoar uns aos outros, perdoar. Não quer dizer que a pessoa vai nos fazer sempre mal, a gente vai deixar a pessoa nos pisar. Não, a gente deve perdoar. Perdoar, não querer o mal da pessoa, amar, olhar para aquela pessoa com misericórdia. Como é que se diz? Desculpa, estou me enganando. Com misericórdia, ter misericórdia daquela pessoa, orar por ela, para ela ser livre, porque a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra as potestades mal nos lugares celestiais. As pessoas às vezes são usadas por inimigo, nós não devemos olhar para elas como nossas inimigas, porque Jesus também as ama. Ele também entregou a vida por elas, não só por nós achar que não vou perdoar, não, quem perdoa a Deus, porque as pessoas dizem, quem perdoa a Deus, não, nós devemos perdoar, seguir o mesmo exemplo. Jesus deixou o exemplo para nós seguirmos. Então, é bom a gente analisar. Eu estive a pensar nisso hoje de manhã, assim, era para falar de outro tema, como eu disse, mas olha, Deus me tocou para falar sobre o perdão, porque está muita falta de perdão. Não há pessoas que não se falam, passam, não cumprimentam uma outra por causa da falta de perdão, uns que querem matar por causa da riqueza, não perdoam por causa de uma ofensa, mas a gente esquece que Deus também nos perdoou. Não desejar mal para o próximo, não, mas a gente devemos perdoar, sermos misericordiosos, benignos para com o próximo, não desejar mal, não amaldiçoar o irmão, mas amar a pessoa, olhar para ela, não, se a pessoa está neste caminho, fez mal, nós devemos orar, Deus perdoa, porque ela não é ela, o inimigo acusou, não é, perdoa, por favor, que ela não seja, que ela seja liberta das garras do inimigo, não queremos o mal para nosso coração, é que diz tudo, porque a gente fala com a boca, mas o nosso coração está cheio de aquela mágoa, aquela desejo de pôr mal para o próximo cair, e quando o próximo cai a gente se alegra com a caída do próximo, não é isso que Deus nos ensina. Então temos que analisar todos, será que a gente não perdoa alguém? Não perdoou, somos orgulhosos, isso não devemos envergonhar nem a Deus, envergonhar a Cristo, nem entristecer o Espírito Santo. Então, uma chamada de atenção para mim também como para vocês. Será que a gente perdoa só de boca ou mesmo do coração? Temos que analisar isso, será? Tanto devemos analisar que se a gente perdoa mesmo o irmão, porque se nós não perdoarmos, também Deus não nos vai perdoar. Temos que ter sempre em mente. Por isso, quando nós fazemos o Pai Nosso, dizemos, Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A gente pede, perdoa as nossas dívidas, nós pedimos para Deus nos perdoar, mas também temos que perdoar o nosso próximo, não é? Porque quando a gente sabe que esse exemplo que Deus nos deu, que nós devemos perdoar o próximo. Porque quando nós fazemos o Pai Nosso, Ele nos ensina também que nós devemos perdoar. Porque nós diz, o pão nosso de cada dia, que nos dás hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E por que é que eu estou a repetir outra vez? Porque a gente, para lembrar que nós também devemos perdoar. Porque nós, quando fazemos o Pai, nós pedimos a Deus para nos perdoar as nossas dívidas, mas também devemos perdoar também o pecado do próximo, as ofensas do próximo que nos ofendeu. Não devemos ficar com aquela mágoa, desejar o mal lá dentro, eu perdoo, mas o coração está cheio de raiva, quero o mal da pessoa. Não é isso que Deus nos ensina. Nós devemos perdoar, dar bom exemplo mesmo como servos de Deus, não brigar entre os irmãos, mas tem que ser unidos, amar, desejar bem, orar uns pelos outros. Se aquela pessoa está mal, orar por ela, amar, falar com amor, orar por ela, perdão, irmão, se eu fiz alguma coisa que eu ofendi, mas não só de boca, mas de coração, porque Deus conhece o que está dentro do nosso coração. Então nós todos temos que analisar. Será que nós perdoamos alguém atrás ou se tem falta de perdão? Porque isso não vai trazer paz, mesmo para a nossa alma, mesmo para o nosso espírito. É a brecha para o inimigo entrar e fazer o que ele quer. É nos prender, estamos presos por causa da falta de perdão. Não é isso que Deus nos ensina. Então é isso que eu quero deixar aqui para vocês, para refletirem sobre isso, analisarem. Devemos analisar nós mesmos, todos nós, neste tempo. Será que a gente não perdoou? Ou será que há falta de perdão? Será que a pessoa perdoou de boca? Ou
ou foi só coisa, ou se for por perdoe mesmo do coração. Bem, é isso que eu quero deixar aqui. É pequeno, mas dá para vocês entenderem, né? É que nós devemos perdoar muito. A falta de perdão não traz boas coisas, não traz paz, traz enfermidades, doenças, estresse, depressão. Não é bom. Então nós temos que analisar, será que a gente perdoou de boca ou do coração? E seguir o mesmo exemplo de Cristo. Então devemos analisar isto. É isso que eu deixo aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que essa palavra possa ter falado aos vossos corações e ter sido uma bênção e uma exortação, que neste tempo a gente tem que analisar e orar uns pelos outros e não se distrair, porque há muita distração. E ouvir mais a voz do Espírito Santo, não perder muito tempo no Facebook, na internet, porque há muita distração. É isso. Usar mesmo também as tecnologias que nós temos para evangelizar, é claro, mas temos que ter domínio a usar. Por outras coisas temos que ter muito domínio. Mas o que eu quero deixar aqui é que pensam sobre isso, que isso a gente perdoa mesmo. E ficam na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus vos abençoe.